Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Muito bem. Pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 17. Eu quero ler com os irmãos do versículo de número 11 ao versículo de número 18. Diz assim a palavra de Deus. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Pode fechar a Bíblia, feche os seus olhos também. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra que nós lemos. Nós te pedimos nessa manhã maravilhosa, ó Pai, um dia tão bonito, que o Senhor fale aos nossos corações. Queremos ouvir aquilo que nós sabemos que o Senhor já tem preparado para as nossas vidas. Que a sua vontade se cumpra em nós, ó Pai, para que ela também se cumpra através de nós. Que nós possamos, ó Pai, receber, nos enchermos da sua palavra, que ela seja viva e eficaz na nossa vida, que essa palavra, ó Pai, produza resultado na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Nós oramos, nós te agradecemos pelo privilégio desta palavra e fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, eu já disse que este foi um ano muito bom, graças a Deus, tem sido um ano de muita conquista e nós temos que aprender a expressar a nossa gratidão. Eu vejo que as pessoas, elas focam a sua vida muito naquilo que não alcança, muito nas suas decepções. E nós temos um costume muito ruim de deixar de agradecer a Deus por aquilo que o Senhor fez na nossa vida. A gratidão, infelizmente, é algo que não faz parte da vida de muitas pessoas e não pode ser desta forma. Neste final de ano, o tema do nosso culto vai ser exatamente este: memórias, esperança e gratidão. Esperança e gratidão são duas coisas que realmente nós temos que aprender a desenvolver na nossa vida. A gratidão por aquilo que o Senhor fez, a gratidão por aquilo que o Senhor tem feito e também a gratidão por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. E eu vejo, eu tenho certeza que Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida ainda. Amém? Muitas coisas. O que Deus tem para fazer na sua casa, na sua família, na sua história de vida, ainda não acabou. Deus tem muito mais para poder fazer, mesmo que Deus já tenha feito tanto na sua vida. Por aquilo que o Senhor fez, expresse a sua gratidão com todas as suas forças.
agora, diante daquilo que o Senhor ainda vai construir na sua vida, que você tenha muita esperança. A esperança gera expectativa de vida, e nós somos crentes cristãos cheios de esperança. Você é uma pessoa cheia de esperança. Creia nisso. Não a esperança que nos deixa sentados, a esperança do esperar. Eu espero, eu fico sentado. Não é essa a esperança. É a esperança do esperançar. Por eu saber que Deus tem grandes coisas para a minha vida, eu levanto da minha cadeira e eu caminho rumo àquilo que o Senhor tem me direcionado. Essa é a esperança que o Senhor tem para a sua vida. A esperança que nos move. Quem sabe não, numa próxima mensagem, falaremos um pouco mais a respeito de esperança. Porém, hoje eu quero falar a respeito de gratidão. O texto que nós lemos é um texto que evidentemente, diretamente nos fala a respeito desse negócio chamado gratidão. Jesus, ele estava subindo para Jerusalém. O texto que nós lemos diz isso. E essa sempre será a expressão bíblica, subindo a Jerusalém. Mesmo que a pessoa estivesse num lugar mais alto, a expressão que usa é subindo a Jerusalém, devido à importância desta cidade. E Jesus já estava indo ali para o final do seu ministério. Ali Jesus seria capturado, seria açoitado, seria crucificado. E Jesus, ao subir para Jerusalém, ele passa por um povoado entre Samaria, a região de Samaria, e entre a região da Galileia. Um povoado. E esse povoado era um povoado tão simples que nem o nome é relatado na Bíblia. Nem Lucas, que é um evangelista dos detalhes, ele acrescenta o nome desse povoado. Provavelmente era pouquinha gente que vivia ali, um povoado pequeno, sem muita importância, se assim eu posso dizer. Mas Jesus estava passando por ali. E ao passar naquele povoado, ele encontra com 10 leprosos. E a lepra, como muitos aqui já sabem, nessa época bíblica não era uma doença qualquer. Era uma doença de cunho espiritual. As pessoas ligavam essa doença com uma maldição, com uma sentença divina. Então eram 10 pessoas excluídas da sociedade, porque quem tinha essa doença naquela época, muito diferente na época de hoje, a ciência médica já evoluiu, hoje a lepra nem se chama mais lepra, mas é algo que tem cura, não é uma doença contagiosa, mas naquela época tinha todo esse contexto espiritual, e a pessoa também era separada da sua família, deixava o seu emprego, deixava tudo que tinha e ficava isolado. Leproso só poderia ter contato com outro leproso. Estava ali então 10 pessoas nessa condição, 10 pessoas marginalizadas, 10 pessoas isoladas da sociedade, vivendo num grupo ali, num pequeno povoado. E Jesus passou por ali. Daí eu tiro já um primeiro ensinamento para as nossas vidas nesta manhã. Muitos dizem assim: Jesus, por que Jesus vai fazer algo na minha vida? Quem sou eu? Eu moro lá, onde você mora, China? Longe, Eu ia tirar um sarro do China, nem o nome do bairro ele falou. Mora longe, eu moro lá naquele lugar. Quem sou eu? E do meu bairro, a minha casa é a casa mais simplesinha que tem, Parece a história de Gideão. E às vezes nós temos esse pensamento: mas quem sou eu para que Jesus fale comigo? Quem sou eu para que Jesus faça alguma coisa na minha vida? Eu moro naquele bairro tão distante, eu sou uma pessoa de tão poucos recursos, eu vivo tão isolado, eu mal consigo ir na igreja. Quem sou eu para que o Senhor Jesus visite a minha vida ou visite a minha casa?
Sei que muitos aqui também já tiveram esse pensamento. Não, Jesus não vai fazer nada na minha vida. Por quê? Porque eu sou uma pessoa claudicante na vida. Eu sou uma pessoa que vive errando, sabe? Eu tento fazer as coisas de uma forma correta, mas não, eu sempre estou errando e eu fico isolado por causa disso. Jesus não vai fazer nada na minha vida. E não é verdade. Isso não é verdade. Esse texto que nós lemos não é uma parábola, não é uma história inventada, é um fato, né? Jesus, ao ir para o final da sua missão principal aqui nesta terra, ele passa por esse povoado, por esse lugar sem importância, que nem nome foi relatado aqui, justamente para tratar de 10 pessoas amaldiçoadas, isoladas, marginalizadas da sociedade, que viviam separados de tudo, da sua família, dos seus pertences, da sua vida como um todo. Jesus, ele passa por ali, e ao passar por ali, um milagre acontece na vida daqueles 10 leprosos. Então eu quero deixar claro para você que me escuta aqui nesta manhã, que você escute também a voz de Deus. O Senhor pode fazer milagres na sua vida. E eu digo mais, o Senhor já tem feito milagres na sua vida. Nós não podemos nos esquecer disso. Somente o fato de termos acordado nesta manhã, né, isso não é para todos, né? Tem alguns ainda que estão dormindo aí, mais ou menos, né? Então, se tiver alguém dormindo aí, você pode dar uma cotovelada com todo respeito. Não vai quebrar a costela do irmão, não, né? Senão não vai dar certo. Só o fato de você ter acordado nesta manhã já é um milagre de Deus. Como eu já disse, nós nos detemos muito naquilo que ainda Deus vai fazer na nossa vida, mas nós nos esquecemos de agradecer, ou seja, expressarmos a nossa gratidão por aquilo que o Senhor fez, e mais do que isso, por aquilo que o Senhor tem feito, está fazendo, neste momento, nesse tempo presente. Cada um aqui deve expressar a sua gratidão, somente pelo fato e pela oportunidade de poder estar dentro de uma igreja, adorando a Deus, ouvindo a sua palavra, e sermos livres para isso. Você já agradeceu a Deus alguma vez nesse sentido? Senhor, obrigado, porque eu vivo num país onde eu posso expressar a minha fé com liberdade. Senhor, eu agradeço ao Senhor, tenho muita gratidão, Senhor, por quê? Porque eu posso aqui, nós podemos nos reunir como igreja, de portas abertas, porque tem muitas igrejas que se reúnem pelo mundo, gente, de portas fechadas, escondidas nos porões, porque é proibido, porque o governo não permite. Então nós temos muito motivo para agradecer, simplesmente o fato de abrirmos os nossos olhos nesta manhã, é um motivo de agradecimento. Agradecer pela nossa família, agradecer pela nossa vida, agradecermos pelos recursos que o Senhor permitiu que chegasse até as nossas mãos. Não falta motivo para agradecermos ao Senhor. Nos falta percepção, saber que o Senhor cuida de nós, que é o Senhor quem cuida da nossa casa, que é o Senhor quem está na gestão, na gerência, no cuidado geral de toda a nossa vida. Então essa consciência tem que gerar em nós o quê? Essa gratidão. O quanto você tem sido grato ao Senhor. O quanto Deus tem feito na sua vida, porque eu sei que Deus tem feito. Às vezes nós achamos que não. Às vezes nós nos isolamos da presença de Deus, mas Jesus não se isola de nós. Pelo contrário, o Senhor sempre quer nos dar uma nova experiência. Amém? Então não use dessa expressão, quem sou eu? Né? Quem sou eu? Né? Quem sou eu para que o Senhor faça? Quem sou eu para que o Senhor visite a minha casa? Né? Eu gosto muito daquele texto ali em Gênesis, quando Deus, né, visita a casa de Abraão, né? 3 homens aparecem passando ali pela perto da casa de Abraão, e Abraão percebe algo diferente, falou, peraí, tem algo diferente aqui, e fala assim, não, entra aqui na minha casa, né? Entra na minha casa, eu vou preparar uma comida para vocês especial, mas fique aqui na minha casa. E Abraão, fazendo isso, recebeu o próprio Deus na sua casa. Percepção, saber que o Senhor faz, que o Senhor
tem feito e ter esperança de que o Senhor vai fazer muito mais na nossa vida. Mas nós precisamos ter a questão da gratidão. A gratidão precisa ser na nossa vida algo evidente. O quanto você tem sido grato. O quanto você tem sido grato com as pessoas que te ajudam. O quanto você tem expressado a sua gratidão com pessoas que te auxiliam, e às vezes te auxiliam no dia a dia, nas coisas que às vezes passam de uma forma despercebida. Eu ensino os meus filhos, e eu sei que você também ensina os seus filhos, a sempre agradecer as pessoas, a sempre dizer um obrigado. E isso é tão importante, por quê? Porque um obrigado também é uma expressão de gratidão. Quando um garçom vem e te serve na sua mesa, obrigado, muito obrigado por me servir, isso é gratidão. Mas aqueles que são ingratos sempre têm na mente, não faz mais do que a sua obrigação. Meu pai e minha mãe, ao cuidar de mim, não faz mais do que a minha obrigação. Quantos adolescentes nós vemos nesse tipo de fala, nesse tipo de atitude, exigindo dos pais aquilo que às vezes não é possível. E o pai, mesmo diante das impossibilidades, luta para dar uma roupa melhor, luta para poder dar um calçado melhor. E o que nós vemos é uma ingratidão dos jovens, dos adolescentes. E diz assim, eu não pedi para vir neste mundo. Ah, se Deus ouvisse essas orações, Ah, se Deus ouvisse essas expressões. Não somos gratos. Eu creio que a gratidão para com pai e mãe, nós aprendemos quando nós nos tornamos pais e mães. Eu sempre fui muito grato ao meu pai e minha mãe, sempre expressei a minha gratidão, mas quando eu me tornei pai, aí eu falei para o meu pai, olha, hoje eu compreendo quantas vezes eu fazia ali pirraça, porque eu queria um tênis de marca, e o pai tinha que equilibrar a casa toda, e às vezes você queria o Nike e vinha o Lecheval. Quem tem mais de 40 deu risada. Quem tem mais de 40, depois vocês perguntam para o Chino aqui que ele vai explicar. O Lecheval era réplica, era imitação. E aí pedia o Nike para o pai, vinha o Lecheval. E eu ficava chateado com meu pai. Teve uma época que meu pai começou a comprar, não mais tênis, comprar bota, porque bota durava mais. E não é porque é porque durava mais, somente por causa disso. E eu reclamava com meu pai, e eu falava, às vezes não reclamava, às vezes somente o jeito de se comportar já falava mais do que uma frase propriamente falada. E depois que eu me tornei pai, eu comecei a olhar para trás. Por isso, sabe o que acontece, gente? Deus tem a capacidade de mudar até o nosso passado, sabia disso? Até o nosso passado Deus muda, porque aí eu comecei a olhar as atitudes do meu pai lá naquele passado, e eu comecei a perceber o quanto ele fez, o quanto ele fazia, e os nossos olhos, os meus olhos, eram olhos cheios de ingratidão, cegados pela ingratidão. E hoje, gente, nós não podemos ser dessa forma, nem para com os nossos filhos, nem filhos para com os pais. Não podemos ser ingratos. Muita gente é ingrata dentro do próprio trabalho. Sabia que existe, às vezes a gente pensa que ingratidão só vem de patrão para funcionário, mas tem muito funcionário ingrato. Tem muito funcionário ingrato, que o patrão equilibra as coisas para manter um empreendimento dentro de um Brasil que é quase impossível ser um empreendedor dentro do país, e o patrão está ali, às vezes, segurando, para não mandar ninguém embora, contornando, apertando o cinto, deixando de receber aquilo que deveria receber, para poder manter funcionário dentro da empresa. Mas a ingratidão cega, o funcionário não consegue ver. Mas a cesta básica desse ano é isso. E às vezes o patrão não tem nem a obrigação de dar uma cesta básica, dá por quê? Porque é um bom patrão. A ingratidão, gente, não tem lado não.
A ingratidão hoje ela cega. E tem muitas pessoas cegas diante da ingratidão. Para quem é ingrato, gente, o ano sempre vai ser ruim. Para aqueles que têm os olhos cheios de ingratidão, todo ano vai ser ruim. Não vai ter ano bom para você. Mas quando nós aprendemos a termos os nossos olhos cheios de gratidão, você começa a ver nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes da vida, motivo para erguer as mãos e falar assim: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. De olhar para a empresa que você trabalha, levantar a mão para Deus e falar assim: obrigado, Senhor, porque eu tenho um emprego no meio de milhões e milhões de pessoas que estão desempregadas. Obrigado, Senhor, por essa empresa aqui. Sei que ainda não é o ideal para a minha vida, mas obrigado, Senhor. Obrigado pela minha casa, mesmo que você não conseguiu ainda fazer aquele telhado que você queria, fazer aquele acabamento que você queria, arrumar a cozinha do jeito que você queria. Obrigado, Senhor. Por quê? Porque no meio de tantas pessoas que não tem nenhum lugar para poder se abrigar, eu tenho um lugar. Muito obrigado. Isso é gratidão. Gratidão pela igreja, gente. Pela igreja. Obrigado, Senhor, pela igreja que o Senhor tem permitido que eu congregue. Obrigado, Senhor, porque aqui eu tenho ouvido a palavra, porque aqui a minha história tem sido mudada, porque aqui eu tenho sido confrontado, o meu caráter tem sido confrontado. Obrigado, Senhor, porque aqui eu escuto muita coisa, inclusive coisas que eu não gosto muito, mas eu sei que é importante para a minha vida. Obrigado, Senhor, por aquela pessoa que tem cuidado de mim. Obrigado, Senhor, por aquela pessoa que se reúne comigo para levar uma palavra. Obrigado, Senhor, pelos meus pastores, pelos meus líderes, que têm falado da palavra de Deus e conduzido a minha vida. Isso é gratidão. O quanto de gratidão nós temos dentro de nós? O texto nos fala a respeito desses 10 leprosos. Os 10 leprosos, eles reconheceram Jesus. Com certeza, eles já tinham ouvido falar de Jesus. Sabia quem era Jesus. Você imaginou 10 leprosos num povoado afastado, isolado de tudo, ouvindo falar de Jesus? Creio eu que a coisa que eles mais queriam é ver Jesus pessoalmente. E Jesus passa por ali. E eles percebem Jesus e eles chegam próximos de Jesus. A proximidade que a lei permitia, um leproso não podia chegar muito perto de outra pessoa, não. Então eles respeitam a lei, eles respeitam esta regra, mas eles se aproximam de Jesus. E Jesus percebe aquela situação. E interessante que eles não são curados imediatamente. Eles não são curados imediatamente. As coisas de Deus, gente, funcionam desta forma também. Às vezes nós oramos a Deus e como crianças pirracentas, birrentas, nós batemos os nossos pés e dizemos: Senhor, ou é agora, eu não quero mais. Senhor, faz, e precisa ser agora. E nós nos esquecemos que Deus é bom, Deus é perfeito na sua atitude. Deus conduz as coisas muito melhor do que cada um de nós aqui. E Jesus diz para esses 10 leprosos: vão se apresentar aos sacerdotes. Olha que coisa interessante, né? Quem deu a sentença que eles eram leprosos foi o próprio sacerdote. O sacerdote não pôde curá-los. O sacerdote olhou e falou: realmente você está leproso, se afasta, se isola, deixa tudo. Então eles estão tendo que retornar. Jesus manda eles retornarem para aqueles que não puderam curá-los, inclusive que deram aquela sentença. Você faria isso? Qual é o seu nível de fé? Ou será que você bateria o pé e falaria assim: Jesus, você está me mandando de onde eu já vim. Eu vim de lá. De lá, a minha sentença veio de lá, ninguém pode me curar. O Senhor não quer curar primeiro? Cura primeiro. Depois nós vamos lá tirar uma chacota da cara dos sacerdotes, né?
Me cura primeiro, porque depois nós vamos lá jogar na cara dos sacerdotes aquilo que eles não puderam fazer. Mas não é o mecanismo que Jesus utiliza. Jesus diz, vai. E o primeiro passo deles, com certeza eles estavam do mesmo jeito. O segundo passo, do mesmo jeito. Quem sabe não, depois de andar 100, 200 metros, 1 quilômetro, eles começam a ver aquelas manchas da lepra desaparecendo do corpo. Começa a ver novamente os membros do corpo sendo restituídos, à medida que eles andavam, à medida que eles obedeciam. Deus, Ele faz milagres na nossa vida. E você já falou amém quando eu falei isso. Deus faz milagre na nossa vida, quando nós nos colocamos à disposição daquilo que o Senhor nos direciona. E eu vou falar de novo, Deus constrói, faz milagres na nossa vida, quando nós nos colocamos no centro da sua vontade. Não é quando nós estamos dispostos a fazermos aquilo que queremos, mas é quando nós estamos dispostos a fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E é exatamente desse jeito. Deus age, trabalha dessa forma na maioria das vezes. Deus faz um milagre no meu casamento. Deus faz um milagre. É um passo de cada vez. Não é assim? Né? Você dá um passo, fala assim, peraí, eu não posso mais falar isso para minha mulher. Você dá um passo. E você deixa de falar aquilo para sua esposa. E as coisas melhoram um pouquinho. Aí você dá mais um passo, fala, olha, eu preciso tratar melhor a minha esposa. Preciso honrar um pouquinho mais a minha esposa. E em vez de falar mal, você começa a elogiar a sua esposa. Daqui a pouco você dá mais um passinho, né? Esse passinho aqui dá R$100 para ela fazer a unha. Eu dei uma chance para as mulheres. A volta vai ser dos homens, né? E aí fala, não, peraí, minha mulher, não, olha, esses R$100 aqui, né, que eu ia pagar lá na quadra de futebol, esse mês aqui não, vai ser para minha mulher se cuidar aqui, se arrumar e tal, e vai melhorando. Aí dá mais um passo, né, dá mais um passo, e cada passo é algo que vai melhorando dentro da sua casa. E ali, quando você está avançado, você começa a olhar, e aí você olha para trás e fala assim, meu Deus, a minha casa foi curada. O milagre ocorreu na minha casa. O milagre ocorre a partir do momento que nós decidimos caminhar. Deus pode fazer o milagre no estalar de dedo. Pode, Deus faz, mas biblicamente, quando nós olhamos a Bíblia, nós compreendemos que os milagres de Deus acontecem todos os dias na nossa vida, porque todos os dias nós temos a possibilidade de dar um passo. Amém? E a mulher dá um passo à frente e fala, não, peraí, né, não posso, tem que tratar o meu marido melhor, deixa eu cuidar um pouquinho melhor da roupa dele, né, tá indo muito estrupiado para a igreja, né, aí começa, né, põe carvão no ferro lá, né, e aí dá mais um passinho, né, diz assim, né, peraí, ele tá tão magrinho, coitadinho, deixa eu melhorar a boia aqui, né? Outras tem que fazer o contrário, né? Tá tão gordinho, né? Deixa eu colocar o arroz integral aqui, cuidar melhor, né? E as coisas vão melhorando, né? Deixa eu receber o meu marido hoje em casa de uma forma melhor. E vai melhorando. Aí a mulher chega a um certo ponto e olha para trás e fala assim, meu Deus, Deus fez um milagre na minha vida. A partir do momento em que eu me dispus a caminhar. Assim as coisas de Deus acontecem. De vez em quando Deus acelera um milagre. Sabe o que é acelerar o milagre? É aquilo que acontece de forma instantânea. Às vezes uma pessoa chega aqui na igreja, doente no seu físico, e Deus, no estralar de dedos, faz o milagre, essa pessoa é curada. Isso nada mais é do que a aceleração de um milagre. Mas tem muitas pessoas que chegam aqui, também doentes, que ouvem a palavra e têm a compreensão de que, peraí, eu preciso cuidar do meu corpo. Eu não estou muito bem. Eu preciso cuidar do meu corpo. E aí vai no médico,
né? O médico dá um diagnóstico, começa a tratar, começa a cuidar de si mesmo, e depois que chegou numa longa caminhada, ou na caminhada que Deus permite, olha para trás e fala assim: Deus me curou. É o mesmo milagre, é o mesmo milagre. De vez em quando Deus acelera, compacta um pouco as coisas, mas de vez em quando, e que é o normal de Deus, é o caminho que nós percorremos que nos cura. Amém? É o caminho que nós percorremos. Muita gente chega na igreja estrupiada no seu físico. Muitas pessoas permanecem na igreja estrupiada no seu corpo. Deus faz o milagre, e Deus está fazendo o milagre. Vai se cuidar da sua alimentação. Vai no médico. Deus deu sabedoria, Deus deu a capacidade de raciocinar, de pensar. Deus quer que use, não tem problema algum. E aí você vai no médico, você começa a dar uma segurada. Aí o médico fala assim: olha, você não pode comer tanto açúcar. O que você faz? Reduz o açúcar. E daqui a pouco você está curado. É o mesmo milagre, mas é um milagre que existiu uma caminhada. De vez em quando Deus faz milagres, Deus acelera o milagre, mas normalmente é assim que o Senhor faz. Sabe por que eu estou dizendo isso? Para que você compreenda que Deus fez muitos milagres na sua vida neste ano. Amém? Deus fez muitos milagres na sua vida neste ano. Eu tenho um discípulo, tenho um empreendimento que estava muito ruim, ano 2016, ano 2017, por várias vezes ele veio aqui e falou: Du, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou fechar, eu vou fazer alguma coisa desse tipo, tal, e nós oramos. Uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa que eu sabendo da situação financeira, me procurava no final do culto ou de qualquer atividade e falava assim: pastor, nesse evento da igreja vai ter oportunidade de ofertar, porque eu quero deixar a minha oferta. Uma pessoa fiel. E Deus foi trabalhando o ano 2016, o ano 2017, o ano 2018. E hoje já vejo as coisas sendo transformadas. Esses dias veio se aconselhar comigo, falando assim: Du, eu moro longe, eu quero comprar uma casa aqui mais perto. Você vai vender a sua casa? Não, eu vou comprar outra casa. Eu vou comprar outra casa. Eu falei: amém. Se eu olhasse 3 anos atrás, isso é um milagre de Deus. Sabe por quê? Porque ele buscou conselho. Ele foi atrás, trabalhou quando precisava realmente bater a sua enxada. Nunca negligenciou a obra de Deus. E sempre foi o primeiro, mesmo não podendo, a ofertar na casa de Deus. Primeiro a ofertar na casa de Deus. Um milagre de 3 anos. Talvez 4 anos, mas Deus faz milagres. Porque eu estou contando isso para você, para que você aprenda a ter gratidão todos os dias, porque todos os dias nada mais é do que uma pequena parcela daquilo que o Senhor está somando no milagre que já está acontecendo na sua vida. Amém? Então os 10 leprosos foram, Jesus fala: vai, e é nesse momento, nessa caminhada, que eles são curados. E aí, gente, acontece a expressão de gratidão mais diretamente explicada e exemplificada na Bíblia. Dos 10, ao perceber, todos os 10 foram curados. Todos os 10 foram curados. Mas quando olhou e falou assim: meu Deus, eu estou curado. Ele deu meia volta, e a Bíblia nos diz que ele, adorando a Deus, ele voltou para poder agradecer. Ele voltou para poder expressar a sua gratidão. Os outros 9 continuam o seu caminho. Pode ser que chegaram lá no sacerdote, o sacerdote falou: vocês estão curados agora. E ao ter essa sentença, voltou: agora eu vou atrás da minha esposa, agora eu vou ver os meus filhos, agora eu vou atrás da minha empresa que eu deixei, vamos ver como que estão as coisas lá, agora eu vou retornar para o meu emprego, agora eu vou voltar para a minha vida. Seguiram o seu caminho de acordo com os seus pensamentos. Mas aquele que tem gratidão tem um olhar diferente. Aquele que é grato tem um olhar diferenciado. E é isso que nós precisamos ter. Ele falou assim: não, eu tenho que voltar lá naquele povoado, eu tenho que voltar lá, eu tenho que agradecer a Jesus. E foi exatamente glorificando a Deus. Ele volta e ele agradece ao Senhor. E Jesus diz assim: não eram 10? Cadê os outros 9? Gratidão, gente,
também faz parte da justiça de Deus. Eu vou dizer novamente de uma forma diferente. Gratidão também é cobrada por Deus. Sabia disso? Muitas vezes, ao deixarmos de sermos gratos, nós deixamos de viver a plenitude de Deus para as nossas vidas. Deus amaldiçoa, Deus é bênção, Deus é amor, Deus não amaldiçoa ninguém. Mas ao sermos ingratos, não termos gratidão na nossa vida, nós limitamos a nós mesmos em relação àquilo que o Senhor tem para a nossa vida. A gratidão, ela abre os caminhos, ela aumenta as nossas possibilidades, porque ela é combustível. Deus se alegra do coração grato, o quanto você tem agradecido, mesmo que seja pela comida, pelo alimento que está ali na sua mesa. Senhor, obrigado pela sua comida, obrigado, Senhor, porque eu pude me alimentar neste dia, muito, muito obrigado. A gratidão, ela abre a nossa mente, ela abre o reino espiritual, para que essa plenitude daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, aconteça de uma forma integral. Aqueles 9, simplesmente ficaram curados, só receberam a cura. Agora, esse que retornou, ele recebeu algo mais, porque o último versículo que nós lemos, Jesus diz, levante-se do chão. Aí ele provavelmente deve estar ajoelhado aos pés de Jesus, dizendo assim, Jesus, muito obrigado. Jesus diz, levante-se e vá, a sua fé te salvou. Mais do que a cura, a salvação. Ele recebeu muito mais do que uma cura para aquele tempo de vida dele. Ele recebeu muito mais do que isso. Ele recebeu uma vida eterna. Amém? Ele recebeu uma vida eterna. Muitas vezes, nós recebemos coisas boas de Deus. E ao sermos ingratos, quando nós não temos gratidão, nós deixamos de receber a plenitude de Deus. Talvez aqueles 9 tiveram uma vida razoavelmente boa por não estar mais com aquela doença. Mas aquele que voltou, ele teve essa vida também, teve mais do que isso. Teve uma vida eterna junto com Cristo Jesus. E isso faz toda a diferença, toda a diferença. E a Bíblia nos diz, o evangelista Lucas, ele faz questão de dizer, este que voltou era samaritano. Era samaritano. E se você ler a Bíblia, você vai perceber que Jesus, ele usa muito dessa questão entre judeu e samaritano, tudo o mesmo povo. Mas lá depois do reinado de Salomão, o reino foi dividido. E aí de um lado ficou os samaritanos, do outro lado ficou os judeus, mas mesmo dividido, com questões diferentes, mas não dava mais certo. E Jesus, ele sempre fez questão, nas suas exposições, nas suas parábolas, de exaltar o samaritano. Mas aqui não foi algo real, foi o samaritano, aquele que talvez tivesse o motivo para não ir. Talvez aquele que tivesse mais motivo para não voltar. Foi aquele que voltou. Meu irmão, assim é a palavra de Deus. Às vezes nós achamos que a palavra de Deus é loucura. E se você acha isso de vez em quando, eu digo, comece a achar isso sempre. Porque a palavra de Deus é essa loucura. A palavra de Deus é loucura. E nós temos que entender. E podemos fazer através desse texto, daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. De que gratidão, ela agrada a Jesus. Gratidão agrada a Deus. A gratidão aumenta as nossas possibilidades. Nós passamos o culto de virada do ano não festejando. Não é isso. Nós passamos o culto de virada do ano agradecendo a Deus. Renovando as nossas esperanças no propósito principal que Deus tem dado para as nossas vidas. Nós passamos o ano expressando
aquilo que está dentro do nosso coração. Um ano cheio de gratidão. Este ano foi um ano tão bom aqui para a nossa igreja. Tantos jovens casais se casaram na igreja este ano, novas famílias. Foi um ano de tantas conquistas, está sendo um ano de tantas conquistas. Tivemos células com mais de 40 pessoas participando. Tivemos tantas boas histórias para poder contar. Felizes pelo nosso pastor, está bem de saúde. Você já agradeceu por isso? Nós já passamos anos muito complicados aqui, né, Luiz? Com o pastor Vilela. Muito complicado. Anos que a gente não sabia muito bem o que fazer. Mas este ano foi um ano tão bom. Nenhuma crise, nenhum diagnóstico contrário, tudo coisa boa. O quanto você agradeceu por isso. Nós temos tanto para poder agradecer. Você tem tanto para poder agradecer. Quando eu digo que Deus tem muito para fazer na sua vida, saiba que Deus vai fazer a partir da plataforma da gratidão. A plataforma da gratidão nos sustenta e permite que nós alcancemos lugares mais altos. Memória, esperança e gratidão. Que diante dessa palavra, você possa despertar realmente essa percepção de compreender que o Senhor faz constantemente na nossa vida e constantemente nós temos motivos para poder expressar a nossa gratidão. Você recebe essa palavra? Então feche os seus olhos, por favor. Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!